Eu não tenho mais meus bitcoins, assim como praticamente todas as minhas outras posses, carro, sofás, TV e o caramba, eu vendi tudo para me permitir essa liberdade de viver onde eu quero. Mas mesmo na época em que eu participava da economia das criptomoedas, eu não precisava logar na minha conta no Coinbase para saber se o investimento estava indo bem. Toda vez que tinha uma alta de Bitcoin, as minhas redes sociais eram inundadas por anarcocapitalistas e fãs do Daniel Fraga esfregando na minha cara os meus comentários anteriores sobre essa moeda. Então, criava um condicionamento pavloviano muito curioso. Quando essa galera tava me xingando em massa, eu sabia que eu estou mais rico, porque isso só pode significar que o Bitcoin subiu. O Daniel Fraga é uma figura célebre da internet brasileira, que já foi até mesmo comentada pela esfera gringa. Eu tenho uma pequena parcela de crédito nisso, daqui a pouco eu te explico. E eu presumo que o Bitcoin está em alta de novo, porque, mais uma vez, os anarcocapitalistas fãs do Daniel Fraga estão invadindo as minhas redes sociais, cobrando algum tipo de comentário. Cadê? Fala Daniel Fraga, cadê? Faz um vídeo. Ok, vamos então falar sobre o Daniel Fraga. Por que eu acredito que o youtuber desaparecido não teve essa vitória que alguns parecem atribuir a ele. Mas antes de entrar no assunto do vídeo, eu devo dizer que se você também está planejando desaparecer sem deixar traços, um VPN provavelmente é a primeira coisa que você deveria adquirir. Para quem não sabe, VPN, o Virtual Private Network, é um serviço que esconde a sua atividade na internet, protege os seus dados de xeretas governamentais ou de hackers que tentam roubar a sua identidade. Surfshark é um parceiro de longa data aqui no canal, eles são um dos melhores serviços de VPN da internet. Usando o serviço do Surfshark, você pode ocultar a sua atividade na internet, você pode trocar o seu IP para então acessar um catálogo de streaming que não está disponível na sua localização. Digamos que você seja um youtuber que está desaparecido em algum país do, sei lá, e quer continuar assistindo o Netflix brasileiro. Usando o Surfshark, você vai lá e clica um botão, troca a localização da sua conexão e você consegue acessar qualquer coisa de qualquer lugar. VPN ajuda a proteger os seus dados na internet. Quando vocês conectem um Wi-Fi aberto, um grande risco de segurança a propósito, que eu acho que as pessoas não levam a sério como deveriam. Sabe quem é que leva a sério isso? Eu tenho certeza. Daniel Fraga. O Surfshark está com a promoção imperdível de fim de ano e se você acessar com o meu link, você ganha 6 meses grátis sem custo adicional para proteger as suas informações na internet e viajar pelo mundo sem se preocupar em ser rastreado. Link, como sempre, está na descrição e no comentário pinado. Mas agora que as contas já foram pagas com dinheiro de verdade, que eu posso usar com facilidade, colocar no meu banco, pagar meu aluguel, vamos então ao assunto do vídeo. Antes de mais nada, uma breve recapitulação. Quem era Daniel Fraga? Caso você não saiba. Daniel Fraga era um youtuber brasileiro que há mais ou menos 10 anos atrás começou a fazer vídeos onde ele documentava o péssimo estado de conservação da cidade de São Paulo. Um tipo de conteúdo, a propósito, que eu acho bastante válido. O cidadão ir lá e reportar aquilo, mostrar. Eu acho que o primeiro passo para resolver qualquer problema é realmente apontar que ele existe. Daniel Fraga era um seguidor do anarcocapitalismo, que é uma filosofia que prega que a existência do Estado é algo ilegítimo e antiético. Uma entidade que usa o monopólio de força para coletar tributação e aí usar esse dinheiro para, em tese, resolver problemas coletivos. O Daniel Fraga segue essa escola de pensamento que acredita que um mundo mais ético seria gerenciado inteiramente através de trocas voluntárias. Você só interage com quem você quer interagir, você só adquire serviços que você quer adquirir e você não é cobrado por algo que você ou não usa ou não quer. A visão do Daniel Fraga e dos anarcocapitalistas que o acompanham é que não existe nenhum motivo que justifique a existência de algo como o Estado. O que deveria existir, e isso vai variar do anarcocapitalista com quem você conversa, mas a maioria deles parece concordar que o ideal, o melhor, o mais ético, e é muito difícil de debater com esses caras, porque eles são pedantes pra caralho, eles se apegam a uns detalhes assim irrelevantes, e qualquer debate com ele rapidamente perde o foco do que está dizendo para ficar discussõezinhas de, não, mas o que que... Ai, como é chato isso. Enfim, como eu estava dizendo, vai depender muito de com quem você conversa. Mas a maioria de anarcocapitalistas provavelmente concorda que o melhor seria se existisse algo como, por exemplo, várias cidades privadas gerenciadas por alguma pessoa lá, alguma empresa que está responsável por lidar com as leis e resolução de conflitos, policiamento, tudo isso. E aí você decide voluntariamente se mudar para lá, você assina um termo de compromisso, se submetendo a aceitar todos os regulamentos ali daquela cidade, e aí você não pode reclamar de estar sendo cobrado indevidamente ou de seguir uma regra com a qual você não concorda. Algumas pessoas levam essa filosofia ao extremo, como é o caso, a meu ver, do próprio Daniel Fraga, que alguns anos atrás fez um vídeo justificando algo que eu acho que a esmagadora maioria de pessoas acha injustificável. Tanto é que os próprios comentários desse vídeo, na época no canal dele, deixaram isso bastante claro. Durante a polêmica da MC Melody, que era uma cantora de funk, que usava uma imagem
perturbadoramente sexualizada por uma criança de 8 anos. O Daniel Fraga fez esse vídeo aí, defendendo o direito do pai dela de fazer exatamente isso. E o argumento dele é que se você não gosta disso, você só não deve consumir. Não deveria existir um Estado forçando o pai da MC Melody a não fazer algo assim. Como eu falei, os próprios comentários do vídeo dele deixam claro que isso é uma opinião de uma ínfima minoria. Apesar do fato de que um dos principais pensadores desse movimento, um cara que muitos atribuem como pai do anarcocapitalismo, escreveu que até venda de crianças deveria ser permitido. Eu, pessoalmente, acho que o Estado é obviamente bastante ineficiente em algumas coisas e muito corrupto. Tem muitas leis, por exemplo, que somos obrigados a seguir, que foram boladas no começo do século XX, quando a gente tinha muito menos compreensão da ciência do mundo ao nosso redor, sem essas coisas que deveriam ser visitadas, e a imposição estatal desse tipo de coisa, eu concordo que provavelmente deve haver uma forma melhor de fazer as coisas. Só que a visão anarcocapitalista, para mim, é o seguinte, tem dois argumentos para o anarcocapitalismo, naturalmente. Tem o ponto de vista ético, de que aquilo não é correto, impor força nas pessoas e tal, beleza? E tem um ponto de vista um pouco mais pragmático, em que eles gostam, e parece ser mais eficiente com a maioria das pessoas, em mostrar todas as ineficiências do Estado. Esse argumento é um pouco peculiar para mim, porque é como se você, por exemplo, tem um portão aqui protegendo a entrada de algum lugar, e o portão está enferrujado, o ferrolho não prende bem, ele não é uma forma eficiente de impedir de alguém entrar ali. A visão anarcocapitalista parece ser de que, porque aquilo é ineficiente, não deveria existir. Eles provavelmente argumentariam que seria melhor tirar aquele portão, deixar escancarado, e aí cada pessoa se arma para então se proteger. Eu não concordo com a visão, nem do ponto de vista ideológico, nem do ponto de vista pragmático. Eu acho que sim, tem algumas coisas que a gente deveria impor em todas as pessoas, independente de se eles concordam ou não. Como, por exemplo, vender a imagem sexualizada da filha de 8 anos. Eu acho que deveria sim existir um Estado para impedir as pessoas de fazer isso. Aparentemente, o Daniel Fraga discorda comigo, tudo bem. Uma coisa que eu preciso esclarecer aqui antes de entrar no assunto é que, apesar de discordar do Daniel Fraga e ter feito vídeos abordando os argumentos dele, ele também fez vídeos abordando os meus argumentos. Eu deixava comentário nos vídeos dele que você pode ver até hoje, ele deixou comentários nos meus vídeos que você também pode ver até hoje. A nossa interação sempre foi bastante pacífica e respeitosa. Eu nunca o xinguei, ele também nunca me xingou, que eu tenha visto, então a gente discordava, mas era um desacordo entre cavalheiros, digamos assim. Obviamente, essa boa vontade que a gente tinha um pro outro não foi repassada para seus seguidores, que ainda até hoje me antagonizam, mas novamente tudo bem. Agora, por que o Daniel Fraga desapareceu? Como vocês certamente devem saber, ele se envolvia em algumas tretas com desafetos, especialmente políticos, como, infamemente, a Cidinha Campos, que era uma deputada lá, que ele criticou várias vezes, além de alguns membros do judiciário. Ele criticava as pessoas, como tem totalmente o seu direito, foi punido por causa disso, através de alguns processos, com os quais eu não concordo. Não acho que um cidadão deveria ser processado por fazer vídeos criticando alguma pessoa em poder. E foi durante essa confusão que o Daniel Fraga decidiu se tornar realmente um mártir, alguns certamente pensariam, da causa anarcocapitalista ou libertária. Eu tenho que mencionar também que no Brasil, nesses círculos, o termo anarcocapitalista e libertário parecem ser usados sem uma definição muito clara. Algumas pessoas traçam divergências claras entre anarcocapitalista e libertário, algumas pessoas acreditam que os dois são essencialmente sinônimos, então, enfim. Ainda falando sobre aquela parada lá do ponto de vista ideológico, né? O Murray Rothbard, um dos pais do anarcocapitalismo, escreveu lá que deveria existir um mercado de venda e compra de crianças, que seria muito bom para a sociedade. Eu acredito sim que deveria existir um Estado que impede você de vender uma criança, quer você concorde com isso ou não. E eu sei que os anarcocapitalistas vão correndo nos comentários, mas isso aí na verdade, é a venda da tutela da criança, a venda da guarda, isso é a mesma coisa que a adoção. Não é a mesma coisa que a adoção. Porque quando o cara sugeriu essa ideia, já existia adoção, a ideia está sendo proposta como algo legitimamente novo, é venda de criança. O próprio cara achava que não deveria existir leis que impedissem o pai de permitir que a criança morra de inanição. Porque obrigar o pai a alimentar a criança é por si só uma forma de tirania. Mano, não tem como levar isso a sério, me perdoem. E aí o que aconteceu? O Daniel Fraga estava perdendo essa causa, né? Ele lançou um vídeo infame lá, filmando os policiais que foram entregar uma intimação para ele na porta da casa dele. Esse vídeo é uma coisa icônica da internet, né? No final das contas, o Daniel Fraga, ele decidiu, fincou o pé no chão e decidiu que não ia tirar vídeo do ar, não ia ser calado, ia continuar criticando, doa a quem doer, ele não vai se calar, ele vai ser o direito de liberdade. A liberdade pro Daniel Fraga era a coisa mais importante do mundo, claramente mais importante do que o convívio com a sua família, do que dinheiro, do que qualquer outra coisa. É por causa disso que ele acabou desaparecendo. Todo o dinheiro das suas contas bancárias tinha desaparecido, saiu do emprego, vendeu casa, ele simplesmente sumiu. Até hoje não se sabe o paradeiro dele. A especulação é
é que ele saiu do Brasil. Obviamente é a forma mais segura de se manter longe do judiciário brasileiro e é o que se imagina que ele fez. Lembra que eu falei mais cedo que essa história, o cara peitou o Estado falou, não, cala a boca, ele falou, não vou me calar nunca e vocês não me pegam, vendeu tudo, desapareceu, ficou rico com as altas do Bitcoin. Até na gringa isso teve algum destaque. Em parte por minha causa, porque um dos documentários que saiu em língua inglesa sobre o cara, o roteiro é meu, eu que escrevi o roteiro. E você pode ver que o documentário é bem respeitoso sobre o cara. Agora, por que eu não acho que o Daniel Fraga venceu como alguns atribuem a ele? Vamos aos pontos principais. Sobre o Bitcoin, o Daniel Fraga, ele acreditava, como anarcocapitalista, que liberar as pessoas da dependência de algo como um banco central que emite novas notas, que controla a economia, isso seria um importante passo da sua revolução anarcocapitalista, se a gente pode usar um termo como revolução para algo assim. Enquanto o Bitcoin não for realmente disseminado como um método de pagamento que as pessoas usam realmente para comprar e vender bens e serviços, sem qualquer interferência do governo, esse sonho fica realizado pela metade. A parada ainda é um commodity digital, ainda é bastante instável. Existe um motivo pelo qual você não pode pagar seu aluguel com Bitcoin, você não pode pagar na Amazon com Bitcoin, você não pode pagar no Google nada com Bitcoin, você não pode pagar nada na Apple com Bitcoin, você não pode pagar nada no shopping com Bitcoin, você não pode pagar nada na farmácia com Bitcoin, você não pode usar a parada de fato como moeda, como ele visualizava, mesmo depois de tantos anos. Valorizou, certamente, deu uma grana para quem acreditou na parada cedo, deu uma grana até para quem não acreditou na parada, mas não é uma moeda. Então, ainda não estamos lá. E eu duvido, sinceramente, se um dia vai chegar. Eu acho que o Estado tendo o tamanho que tem, tendo o poder que tem, eles sempre vão ter na manga, se isso começar a realmente ameaçar a existência do Estado, eles vão simplesmente criminalizar essa parada. Eu não sou tão idealista quanto vocês. Tem umas paradas, mano, que não faz sentido. Imagina se você perder seu computador, e você esqueceu a senha do negócio, você perder acesso ao e-mail. E aí, com isso, você perde todas as suas finanças. Eu não vou perder todo o meu dinheiro se eu perder meu cartão do banco. Algo análogo pode acontecer com o Bitcoin. É um dos motivos, muitos motivos pelo qual eu não acredito nessa parada como moeda, pelo menos não da forma como ele existe hoje. Agora, sobre o Daniel Fraga ter se tornado milionário ou bilionário, alguns especulam. Bilionário, quem acha que o Daniel Fraga se tornou bilionário, provavelmente não faz noção do que é 1 bilhão de dólares. Quando eu estava escrevendo esse roteiro lá com o Gamer from Mars, a gente estava debatendo porque ele queria muito o título The Brazilian Bitcoin Billionaire, por causa dos 3 Bs. E a gente conversando junto na produção, eu falei, cara, não dá para alegar que ele é um bilionário. Se você quer se ater aos fatos do que aconteceu, provavelmente esse cara não se tornou bilionário. Especialmente porque uma coisa que muitos esquecem é que em 2017, no infame fork do Bitcoin Cash, que era uma espécie de Bitcoin paralelo, digamos assim, botando bem simples, foi uma que o Daniel Fraga apostou muito. Ele falava no canal, botou lá no header e tal, com aquele furor que era típico dele, o cara era muito apaixonado mesmo na parada. E esse negócio desvalorizou muito, mas muito mesmo. Alguns especulam que ele pode ter perdido até 98% da sua riqueza. Eu entendo que muitos sites que cobrem esse assunto não mencionaram isso, porque a figura do Daniel Fraga se tornou uma figura mítica do movimento, né? Então ele foi um cara que provou, para alguns, que você pode ir lá e tretar diretamente com o Estado, né? Novamente, eu não acho que ele teve essa vitória toda, porque, como eu acabei de mencionar, existe uma boa chance de que ele perdeu boa parte do seu dinheiro na aposta do Bitcoin Cash, que foi O cara comprou um bilhete de loteria e ganhou muito, e aí todo mundo começou a achar que ele era um gênio. Ele comprou um outro bilhete de loteria e perdeu quase tudo. Então, dá pra ver que a narrativa sobre o que aconteceu, que coloca o cara como um imenso vencedor, é um pouco ideológica. Agora, mesmo que você ignore essa parte do dinheiro, eu ainda não acho que o cara teve a vitória toda que alguns atribuem a ele. Porque, vamos lá, supondo que ele não saiu do Brasil, certo? O governo brasileiro, acho que em 2018, cancelou o passaporte dele, só que muito tempo depois da treta é possível que ele já tinha pulado fora do Brasil. Era meio que irrelevante isso aí. Mas vamos supor que ele não fez isso. Ele teria que viver escondido, basicamente, não pode mais usar a sua própria identidade, não pode comprar um bem no seu próprio nome, não pode viajar livremente, que eu imagino é o principal objetivo de ter muito dinheiro. Se você tem um monte de dinheiro, mas tem que viver escondido, que nem o Heisenberg no final do Breaking Bad, que nem assaltante de banco, eu não sei se isso vale muito a pena, pra mim, pelo menos. Agora, se ele fugir do Brasil antes de cancelar o seu passaporte, que é provavelmente, eu acredito que foi o que ele fez, né? Tendo o nome sujo no país originário, isso vai impedir que ele se naturalize em qualquer outro lugar. Mesmo tendo muito dinheiro, o processo de naturalização envolve contato com o governo original. Então, não me parece viável que alguém foragido dessa forma consiga, por exemplo, serviços consulares, consiga entrar em contato com a embaixada do país, consiga se naturalizar, consiga tirar outro passaporte. É preciso lembrar que o Daniel Fraga ele não era um Jason Bourne, ele não era um
agente secreto da KGB. Ele não tem contatos underground de falsificação de documentos assim. Eu não acredito que é o fato. Ele era um cara que trabalhava com TI em São Paulo, nerdão, leitor de filosofia alternativa na internet. A ideia de que ele é um Batman só porque ele tinha muita grana em um HD aí dele, que se ele perdeu, ele perde tudo, me parece, novamente, aquela coisa de querer que o ídolo seja mais fantasioso do que era na realidade. Então nós temos um cara que pode ter ganhado muito dinheiro, pode ter perdido boa parte disso, teve que voluntariamente se exilar do próprio país, se desconectar de famílias, relacionamentos, amigos, vender a própria casa, abandonar a carreira, se enfiar em algum lugar, ficar escondido. E agora vem o principal, que eu fico surpreso que as pessoas não apontam isso. Toda essa treta, ele tem implodido a vida dele inteira. Se autoexilar, se esconder pra sempre, ficar vivendo com o negócio de nome falso, documento falso. Tudo isso era pra não parar com o canal, pra não ser silenciado pelo governo, pra poder continuar exercendo um dos direitos que eles achavam mais fundamental, se expressar. E aí, ele vai e para com o canal. Para de fazer vídeo, se silencia. Exatamente como o governo queria. A pena que ele deu a si próprio, esse autoexílio, sumiço, é maior do que o Estado estava impondo nele. E no final das contas, ele acabou se calando do mesmo jeito. Ele acabou não fazendo... Pra mim seria foda. Sabe como é que eu daria o braço a torcer? Se o cara mostra, ó, galera, ele não precisa falar onde ele tá, mas se ele aparece em vídeo, numa praia paradisíaca, numa mansão, continuando falando, esculhambando o Brasil, falando do Bitcoin, mostrando que, olha, você pode adquirir essa liberdade também. Metendo o dedo na cara do Isinobre, falando, aí, Isinobre, cadê tu? Cadê tua mansão? Cadê tua mansão no Caribe, sei lá onde é que ele se meteu? Aí seria foda. Aí o cara seria realmente icônico. Mas ele não faz isso. Eu suspeito que o silêncio dele é medo. O Daniel Fraga, até as pequenas vitórias dele, as pequenas vitórias ideológicas, coisas irrelevantes, ele fazia vídeos de alarde que era visível o entusiasmo que ele tinha em, tá vendo, eu estava certo, eu falei e tal. As pequenas vitórias judiciais que ele teve nessa situação, ele apontou. Quando ele esvaziou a conta bancária dele, ele não conseguiu manter aquilo pra ele. Ele teve que fazer um vídeo, a gente sabe disso, porque ele gostava de contar essas vitórias. Ele era um cara altivo, ele não ganhava em silêncio. Então, me parece que ter que viver escondido como um rato, sem poder se expressar, que era toda a causa dessa cruzada dele, eu não acho que ele venceu. Tá entendendo? O cara não pode viajar livremente, não pode se expressar como ele tanto gostava. Enfim, essa é a minha visão sobre o caso. O que vocês acham em relação a isso? Como sempre, coloquem nos comentários. E é isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima. Uma coisa que eu preciso mencionar aqui, apesar de... Over. Cadê, rapaz?